ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: proteção à infância. Ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego tiraram 4.500 crianças e adolescentes do trabalho irregular. Mais de 300 foram retiradas de situações de exploração e trabalhos perigosos. Natália Kozlik. Além de afastarem crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil, durante a fiscalização, os auditores impõem penalidades administrativas aos responsáveis e determinam o pagamento de direitos trabalhistas. E ainda, conflitos internacionais. Operação de repatriação do governo brasileiro já trouxe mais de 2.600 pessoas de volta do Líbano em razão da guerra com Israel. E Ministério de Relações Exteriores orienta brasileiros a deixarem a Síria após o presidente deixar o país deposto por forças rebeldes. E você vai ouvir também Dezembro Vermelho. Ministério da Saúde quer conscientizar a população sobre HIV e AIDS. O objetivo é estimular a testagem e adesão ao tratamento quando for necessário. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais eficiência, inovação e entregas para a população. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas anunciadas pelo governo para melhorar o desempenho das empresas estatais. As ações foram anunciadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, existem 44 empresas estatais, federais, que empregam 440 mil pessoas em todo o país. O conjunto de medidas, anunciado nesta segunda-feira, tem o objetivo de modernizar e melhorar a eficiência das empresas públicas federais. As medidas vêm em forma de 3 novos decretos, que serão publicados nesta terça-feira. Um deles propõe o Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais. E os outros 2 reorganizam o arranjo institucional responsável pela formulação e coordenação da atuação das empresas públicas. A ideia é aumentar o retorno das estatais para a sociedade, como detalha a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumenta a inovação, garante maior sustentabilidade das empresas. Então, justamente é uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. Todos os ministérios supervisores e as empresas estatais passarão a fazer parte do Sistema de Coordenação da Governança, o SISEST, e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais. Em 2023, as empresas estatais geraram lucro de 197 bilhões e 800 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Brasil alcançou recorde na geração de energia eólica no mês de novembro. O desempenho foi impulsionado pela expansão da infraestrutura de parques eólicos no país, em especial no Nordeste. E reflete, segundo o Ministério de Minas e Energia, o impacto das políticas públicas de incentivo às tecnologias renováveis. Atualmente, a capacidade instalada total de usinas eólicas no Brasil é de aproximadamente 33 mil megawatts, cerca de 13,5% da matriz nacional. Essa fonte de energia também auxilia na preservação dos reservatórios hidrelétricos, que têm enfrentado desafios devido aos períodos de seca mais intensos. O programa Acredita foi criado em abril desse ano com o objetivo de oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para aqueles que mais precisam. Criado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o programa cria linhas de crédito para públicos variados, incluindo usuários do CAD Único, que podem ter microcrédito para começar um negócio. E o programa permite também a renegociação de dívidas dos empreendedores. Até a próxima quarta-feira, 11 de dezembro, em Brasília, será oferecido crédito e renegociação de dívidas pelo programa em condições especiais para empresários.
Os microempreendedores individuais, donos de microempresas e empresas de pequeno porte estão tendo acesso a empréstimos e renegociação de dívidas em condições especiais durante o mutirão, que vai rodar todos os estados do país. Os descontos variam de 40% a 90% do financiamento, de acordo com o perfil empresarial e as condições de cada instituição. Os participantes também recebem orientações sobre crédito e gestão financeira. De acordo com Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, o mutirão vai oferecer orientações para estimular os empresários e evitar as dívidas. Geralmente, aqueles que produzem a pequena economia com muita criatividade, eles têm dificuldades de entender o mercado. Portanto, nós estamos dando já todas as condições para que você receba o crédito de forma assistida, orientada, segura, para que você não seja um inadimplente amanhã, né? Você pegue o recurso e cresça na sua economia. As dívidas são justamente o problema do José Carlos Souza, que perdeu o controle dos gastos e agora vê no Acredita uma possibilidade de regularizar seu negócio de manutenção de portões. Ele procurou o mutirão para contratar um empréstimo que o ajude a quitar os débitos. Quanto que eu devo, que eu não sei, eu não procurei, né? Quanto que eu devo e como negociar, se há possibilidade de negociar para ir pagando aos poucos, porque deve estar alto e eu não sei quanto, mas deve estar alto o valor e eu não tenho condições de pagar à vista. O programa Acredita foi criado em abril deste ano com o objetivo de oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para aqueles que mais precisam. A iniciativa cria linhas de crédito para públicos variados, dos usuários do CAD Único, que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte. Para os MEIs e microempresas, a iniciativa traz uma linha de crédito especial com juros diferenciados, o Procred 360. O mutirão do Acredita possibilita negociações com bancos públicos e privados e também com instituições financeiras. Segundo o diretor de varejo e adimplência da Caixa Econômica Federal, Matheus Sinibaldi, o Acredita vai ajudar as empresas a manterem seus negócios. Esses 3 dias eu acho que ele acaba fazendo com que a gente desperte o interesse, né, no microempreendedor, no MEI, a procurar a Caixa para não só procurar créditos, né, mas também para renegociar sua dívida, caso tenha alguma dívida em atraso, que é importante também para a volta da saúde financeira das nossas empresas. Fora dos mutirões, as pequenas empresas têm a oportunidade de renegociar as dívidas diretamente com as instituições financeiras até o dia 31 de dezembro. Já foram beneficiadas pela medida cerca de 95 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Reportagem Lorena Pacheco. Brasil contra fake. O CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais, não tem perfil oficial em qualquer plataforma. Então fique atento, estão surgindo perfis falsos do cadastro. Esse é o assunto do Brasil contra fake de hoje. Cuidado, o Cadastro Único, o CAD Único, não possui perfis em redes sociais e nem existe página para se inscrever no CAD Único, sistema do governo federal, onde são inscritas as famílias de baixa renda para acessarem os programas sociais federais, tais como o Bolsa Família, o Pé de Meia, o Minha Casa Minha Vida e o Água para Todos. Segundo a secretária nacional do Cadastro Único, Letícia Bartolo, o CAD Único conta com um aplicativo próprio, disponível para celulares iOS e Android. Além disso, os canais de comunicação oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome são as fontes de informação legítimas do CAD Único. O Cadastro Único não tem rede social e não usa rede social. Nós não temos perfis oficiais em nenhuma rede social. Nós usamos as redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. O Cadastro Único, ele é feito ou nos centros de referência de assistência social ou nos postos de cadastramento vinculados a esses centros. Tá? O cadastro não é feito nem pela internet, nem por nenhum aplicativo. Mas é importante vocês saberem que o Cadastro Único tem um aplicativo, sim. Para inscrever-se no CAD Único, o responsável irá declarar as informações de todas as pessoas da família. Por isso, precisa levar um documento com foto
como, por exemplo, sua carteira de identidade ou carteira de trabalho. Além disso, precisa levar o seu CPF ou seu título de eleitor e um comprovante de residência. Além dos seus próprios documentos, o responsável deve levar pelo menos um documento de cada pessoa de sua família: CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Em apenas 2 meses, mais de 2.600 pessoas foram resgatadas da zona de conflito em Beirute, capital do Líbano, durante ataques de Israel. A Raízes do Cedro foi a maior operação de repatriação já realizada pelo Brasil. Os repatriados contaram com o apoio do governo e atendimento de saúde e também de assistência social ao chegar no país. Foram 13 voos entre Beirute, capital do Líbano, e São Paulo, numa jornada que trouxe segurança a 2.663 pessoas resgatadas da zona de conflito no Oriente Médio. Os números deram a Raízes do Cedro o título de maior operação de repatriação de brasileiros e familiares da história do país. Os atendimentos aos repatriados começaram ainda durante os voos, com equipes do Sistema Único de Saúde. É o que explica Rodrigo Stabelli, o coordenador-geral da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Mais de 2.500 atendimentos, entre atendimentos médicos, acompanhamentos de rotina, encaminhamento para a rede de urgência e emergências e também atendimentos psicossociais. No grupo de resgatados, desde 2 de outubro, vieram 1.198 mulheres, sendo 15 gestantes, 645 crianças de até 12 anos, 247 pessoas com deficiência, 290 idosos, além de 34 animais domésticos. Na chegada ao Brasil, 56% dos repatriados foram acolhidos pelos próprios familiares ou redes de apoio e 33% requereram algum tipo de suporte do governo brasileiro para serem acolhidos. O diretor de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Regis Espíndola, explica a situação em que a maior parte dos resgatados se encontrava ao chegar ao país. Elas chegam, de fato, muito abaladas, né? Era muito comum as pessoas relatarem sobre ainda escutarem os barulhos das bombas, né? Ainda terem o pânico, né? de não saber se um parente, um amigo ou uma outra pessoa está bem. Então é feito todo um acolhimento mesmo, para que essas pessoas se sintam mais seguras. Os voos da Operação Raízes do Cedro saíram do Brasil carregados de donativos. Ao todo, foram enviadas mais de 47 toneladas de medicamentos, insumos e alimentos doados pela comunidade libanesa no Brasil e por instituições de suporte. Reportagem Luana Karen. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota onde expressa a preocupação do governo brasileiro com a escalada de hostilidades na Síria e pede uma solução com base no direito internacional humanitário. O presidente sírio Bashar al-Assad, que governou o país por 25 anos, foi deposto por forças rebeldes e deixou o país. Em nota, o Brasil afirma que apoia os esforços para a solução política e negociada do conflito, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país. O Ministério emitiu um alerta consular pedindo aos brasileiros que vivem na Síria que deixem o país por meios próprios enquanto durar a instabilidade e que não participem de qualquer manifestação. Também foi disponibilizado um número de WhatsApp do plantão consular do Itamaraty, 5561 982 60 0610. Em 2 anos, 4.500 crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho infantil. São situações em que elas são expostas a trabalho perigoso e diversas formas de exploração. As ações de fiscalização promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em todo o país também resultam na penalização de quem explora. De acordo com a Constituição Federal, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Para garantir que a norma seja cumprida,
o Ministério do Trabalho e Emprego promove ações de fiscalização em todo o país. Desde o ano passado, cerca de 4.500 crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho infantil, de acordo com o auditor fiscal do trabalho, Roberto Padilha. Nós tivemos ações de combate ao trabalho infantil em todas as unidades da federação. Somando os resultados de 2023 e 2024, nós já somamos mais de 4.500 crianças e adolescentes retiradas de situação de trabalho infantil. A grande maioria trabalhando em atividades consideradas como piores formas de trabalho infantil. Para 2025, a expectativa é que nós consigamos incrementar muito mais os números para a aceleração da erradicação do trabalho infantil no Brasil. O auditor fiscal Roberto Padilha destacou a atuação do Grupo Especial Móvel de Trabalho Infantil, que retirou de situações de exploração 301 adolescentes e crianças, e as superintendências regionais da Paraíba e de Sergipe, que retiraram outros 171 da condição de trabalho infantil. As vítimas são encaminhadas à rede de proteção, incluídas na escola e em programas de proteção social. Em Ponta Porã, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, um projeto foi criado para proteger crianças e adolescentes da violência e da exploração. A cidade fica na divisa do Brasil com o Paraguai e é conhecida como uma das regiões mais violentas do país. As crianças e os adolescentes são frequentemente contratados para o plantio e transporte de drogas, por exemplo. O objetivo é oferecer outras alternativas de vida, de acordo com o coordenador da iniciativa, José Maria Viana Guedes. A gente colocou aula de informática, aula de capoeira, aula de percussão, aula de palestras contra bullying, palestra contra droga, palestra do meio ambiente, para evitar com que essas crianças e esses adolescentes fossem aliciados. Além de afastarem crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil, durante a fiscalização, os auditores impõem penalidades administrativas aos responsáveis e determinam o pagamento de direitos trabalhistas. Reportagem Natália Kozlik. Mais dados para ajudar nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O Ministério das Mulheres lançou hoje o Sistema Nacional de Dados das Casas da Mulher Brasileira. Em parceria com a DataPrev, a nova ferramenta vai coletar e organizar os dados dos atendimentos realizados nas casas em todo o país. Também com esses dados será possível analisar as demandas regionais, contribuindo para políticas mais efetivas em cada estado. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que a existência desses dados é fundamental para as ações de enfrentamento em todo o país. O que não tem dado, não existe. O que não tem informação, não existe. E não é pressuposto para que você possa reafirmar e firmar isso enquanto uma política pública. Então, o desafio da gente ter um Sistema Nacional de Dados das Casas da Mulher Brasileira, ele é fundamental para isso, para consolidar a Casa da Mulher Brasileira como uma grande política de enfrentamento à violência contra as mulheres desse país. Aquela que garante o atendimento, a qualidade, a integridade e a humanidade desse atendimento. Isso é fundamental, ele é estratégico para que a gente possa consolidar de fato a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje, o Brasil conta com 10 casas da mulher brasileira em funcionamento e outras 17 estão em construção. Espaços que prestam diversos serviços especializados para atender mulheres em situação de violência, como apoio psicossocial, delegacia, juizado, promoção de autonomia econômica, alojamento de passagem, entre outros. 8 estados e o Distrito Federal foram selecionados para receber 102 milhões de reais e adquirir câmeras corporais para polícias militares. Foram eles São Paulo, Acre, Alagoas, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. A seleção é fruto de um edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas para receber as câmeras, os estados devem seguir as diretrizes e a norma técnica do Ministério e assim acessar os recursos previstos no edital. Esse alinhamento quer garantir a padronização e a eficácia no uso das câmeras corporais. As propostas que não atenderem aos requisitos serão desclassificadas. Estamos no
no Dezembro Vermelho. O mês marca a conscientização para os cuidados de prevenção e tratamento do vírus HIV. O Ministério da Saúde entregou a certificação pela eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e ou hepatite B para 60 municípios e 3 estados brasileiros. Além disso, o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o Brasil já fez o país alcançar metas traçadas pelas Nações Unidas para o enfrentamento do HIV e da AIDS. Vamos saber mais sobre o trabalho que vem sendo feito no combate ao vírus e também conhecer uma nova campanha do Ministério da Saúde, alertando que as pessoas podem se proteger ou conviver com o vírus. Há 18 anos, a Vicky Tavares, ou Vovó Vicky, como é conhecida, lidera a organização não governamental Vida Positiva em Brasília. A casa de apoio atende crianças, jovens e famílias portadores do vírus HIV. Segundo Vicky, são distribuídas, em média, 400 cestas básicas por mês, mas o mais importante é o acolhimento aos pacientes. Tem o trabalho de psicólogos, eu sempre falo para eles, HIV não é sentença de morte, então você tem um tratamento. Reduzir os estigmas em torno do HIV, incentivar as pessoas a se informarem e cuidarem da saúde são alguns dos objetivos da campanha lançada pelo Ministério da Saúde. Você já compartilha suas músicas. Agora, que tal compartilhar informações importantes sobre o HIV? Sabia que o HIV e a AIDS não são a mesma coisa? HIV é o vírus causador da AIDS e a AIDS é a doença causada pelo HIV. E que com tratamento correto e contínuo, o vírus HIV se torna indetectável e com zero risco de transmissão, viver com HIV é possível. Procure uma unidade de saúde para tirar dúvidas sobre a prevenção combinada do HIV. Saiba mais em gov.br/HIV-AIDS. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2023, foram notificadas mais de 489 mil infecções no Brasil. A maioria dos casos, 70,5%, em homens. Já os casos notificados de HIV em mulheres representam 29,5%. O coordenador-geral de Vigilância do HIV, AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde, Arthur Kalischmann, destaca que novos medicamentos têm sido incorporados à rede pública. Mais recentemente, a gente incorporou 3 novos medicamentos. O Brasil hoje oferta o que há de mais moderno em termos de esquemas medicamentosos para pessoas vivendo com HIV, ou seja, tanto de prevenção quanto de tratamento. A expansão da oferta da profilaxia pré-exposição, ou PrEP, resultou no aumento de diagnóstico de HIV no Brasil. Atualmente é necessário fazer o teste para iniciar a profilaxia. Por isso, em 2023, o país diagnosticou 96% das pessoas estimadas de serem infectadas por HIV e que não sabiam da condição sorológica, cumprindo assim mais uma meta da Organização das Nações Unidas. O Brasil já cumpre 2 das 3 metas globais da ONU para o HIV, com 96% de diagnóstico, 82% em tratamento e 95% com carga viral suprimida, ou seja, com HIV intransmissível. Reportagem Gabriela Noronha. E pelo painel integrado de monitoramento do cuidado do HIV, é possível ter todas as informações sobre diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pessoas vivendo com HIV no país num único local. O Ministério da Saúde lançou a plataforma para ampliar a transparência e o acesso a informações sobre o cuidado do HIV e AIDS no Brasil. O painel permite, de forma simples, identificar as tendências da doença no país, facilitando as estratégias de prevenção e de assistência. Uma das vantagens é que esse acompanhamento vai permitir a busca ativa de pessoas que tenham abandonado o tratamento. O painel pode ser acessado na página do Ministério na internet, em gov.br/saúde. Os cartões de confirmação para a reaplicação do Enem 2024 estão disponíveis na página do participante. O cartão informa o local, a data e o horário das provas que serão realizadas, nos dias 10 e 11 de dezembro. Nessas mesmas datas, será aplicado o Enem PPL a mais de 97 mil pessoas privadas de liberdade. A reaplicação é destinada a quem foi prejudicado por problemas logísticos ou teve alguma doença infecto-contagiosa, como prevê o edital. Para acessar a página do participante e conferir o seu cartão de confirmação, acesse o site enem.inep.gov.br/participante. E
essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF determina o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. STJ autoriza a deportação de imigrantes ilegais no aeroporto de Guarulhos. TSE apresenta o relatório das eleições de 2024. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo Tribunal Federal determina o uso de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. O ministro Luiz Roberto Barroso vê risco e há direitos fundamentais. Thiago Gomide. Na decisão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os fatos novos relatados e os dados apontam para o não cumprimento satisfatório dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo de implementar o uso de câmeras em operações policiais. Para Barroso, o quadro atual representa risco a direitos fundamentais e à segurança pública. Assim, o ministro atendeu a pedido da Defensoria Pública Estadual e também estipulou divulgação de dados, recomposição do número de câmeras, gravação constante e apresentação mensal de relatórios pelo governo de São Paulo. STF rejeita a reconsideração de decisões que liberaram emendas com ressalvas. A decisão é do ministro Flávio Dino, que negou o pedido da AGU, Marcelo Della Libera. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de reconsideração da Advocacia Geral da União e manteve integralmente decisão confirmada pelo plenário do STF no último dia 3, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, conhecidas como emenda de relator, emendas de comissão e emendas PIX. Entre os pontos questionados pela AGU está a exigência prévia de um plano de trabalho para a liberação das emendas PIX, a exigência de identificação nominal do parlamentar solicitante ou autor da proposta e o trecho que limita o teto de valor das emendas. Para Dino, não há o que reconsiderar, pois as decisões do plenário derivam diretamente da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar 210 de 2024. Imigrantes ilegais retidos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, poderão ser deportados. O presidente do STJ acolheu o pedido da União e suspendeu o liminar do TRF-3, que proibia a deportação. Fátima Uchoa. O ministro Herman Benjamin considerou o grande número de pessoas que usam o Brasil apenas como corredor de passagem para outros países, a impossibilidade de manter os imigrantes aglomerados no aeroporto e os riscos sanitários e de segurança que eles podem representar. O presidente do STJ também apontou que nada impede que a Justiça analise casos individuais desde que haja prova pré-constituída de vínculos da pessoa com o Brasil, especialmente quanto à reunião familiar, e também prova de que o migrante tem intenção de permanecer no país. Tribunal Superior Eleitoral apresenta o relatório de avaliação das eleições 2024. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, divulgou os dados após reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Fábio Ruas. O destaque do relatório foi o aumento significativo na quantidade de eleitoras e eleitores facultativos na comparação entre as eleições municipais de 2020 e 2024. No eleitorado jovem, de 16 e 17 anos, o aumento foi de mais de 78%. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou que 40% dos idosos não votaram. Diante disso, ela defendeu que a Justiça Eleitoral promova mais campanhas de estímulo ao voto pelas pessoas com 70 anos ou mais. O relatório completo pode ser acessado no site tse.jus.br. Demissão de eletricista por critério baseado em idade é considerada discriminatória. A decisão é da terceira turma do TST. Larissa de Paula. Na ação, a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul
foi condenada a pagar indenização por danos morais ao eletricista demitido. A empresa justificou que passava por problemas financeiros e que o trabalhador já ia se aposentar. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho avaliou que o desligamento foi discriminatório. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Braga apresenta relatório da regulamentação da reforma tributária. Texto deve ser votado esta semana. Comissão do Senado lança campanha mundial pela educação pública. E o uso de extintores em carros de passeio pode voltar a ser obrigatório no país. Boa noite. Relator da regulamentação da reforma tributária diz que mudanças feitas ao texto da Câmara vão reduzir sonegação e ações judiciais. Entre as alterações estão a isenção para as fraudas, redução de imposto para novos setores como o hoteleiro e aumento de tributo para a compra de armas. A reportagem é de Érica Christian. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o relatório da regulamentação da reforma tributária. Entre os principais pontos estão a isenção da cesta básica, que inclui as carnes, e o cashback, ou devolução de tributos das contas de água, luz, serviços de telecomunicações e botijões de gás de 8 e 13 quilos para inscritos no cadastro único. O projeto também reduz as alíquotas para diversos setores, como o de medicamentos, e cria o imposto seletivo, que será cobrado de produtos que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, a exemplo dos cigarros. Eduardo Braga incluiu nessa taxação as munições e armas de fogo, além das apostas em geral. O relator destacou, no entanto, que as mudanças feitas por ele não vão representar um aumento significativo da carga tributária. Todas as mudanças do Senado representam 0,13% de impacto. E o aperfeiçoamento que nós fizemos na simplificação e na segurança jurídica me leva a crer que nós teremos uma redução brutal da sonegação e do contencioso jurídico tributário. Eduardo Braga reforçou que o teto dos tributos será de 26,5% e incluiu na lista de redução de impostos todos os tipos de fraldas. Não consigo entender como é que fralda é essencial para as parturientes, para os bebês, para os idosos, nós não estabelecêssemos uma justiça social no tributo. A regulamentação da reforma tributária será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. Se aprovada com as mudanças do relator, voltará à Câmara dos Deputados. A CPI das Betes pode votar nesta semana um requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que prevê a criação de um canal de denúncias sobre o aumento do vício em jogos online e o impacto das apostas no orçamento das famílias. Soraya Tronic explicou que esses casos reais vão ajudar na formulação de projetos de lei para combater o vício, como, por exemplo, o que proíbe totalmente a propaganda desse tipo de jogos. Primeiro, eliminar propaganda por completo. Como que eu vou proibir propaganda para menores de 18 anos se eles frequentam estádios, se eles passam a noite no computador? É muito difícil, nós temos que simplesmente cortar isso pela raiz, sem propaganda. Não aconteceu isso com cigarro? Não podemos permitir a propaganda, começa daí. Muitas não pagam o prêmio da pessoa e somem. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo, orientado para ampliar
facilitar as opções de crédito a pequenos empreendedores. O projeto foi uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Microcrédito e Microfinanças e deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para análise no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. As mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos, têm o objetivo de permitir o financiamento de bens e serviços não diretamente relacionados às atividades produtivas. Também autorizam um valor adicional de 20% da soma dos saldos devedores do programa às microfinanças. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a ampliação do crédito aos pequenos empreendedores. Dessa forma, os empreendedores terão acesso a crédito para viabilizar a compra de bens e serviços fundamentais para a sua subsistência e crescimento pessoal, permitindo uma maior dedicação e qualidade no oferecimento de bens ou serviços. A proposta estabelece ainda que o Conselho Monetário Nacional vai definir limites diferenciados de taxas de juros de acordo com o custo de captação do crédito e que regulamentação posterior determinará condições especiais para acesso a recursos do FAT para instituições operadoras sem fins lucrativos. A campanha mundial pela educação pública foi lançada na Comissão de Educação do Senado. A campanha busca debater esforços internacionais e nacionais para um ensino inclusivo, qualitativo e equitativo, além de tentar resolver desafios como a desvalorização dos profissionais e cortes orçamentários. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância da iniciativa e afirmou ser uma oportunidade para debater também a terceirização da gestão pública na educação, que, segundo ela, pode resultar em impactos negativos para o ensino. Isso impacta, primeiro, no direito constitucional à educação pública. Segundo, no próprio desenvolvimento das políticas públicas, no nosso caso, emanadas do MEC, pelo direito à educação, pela qualidade, pela valorização profissional. A lei de cotas no serviço público perdeu sua vigência em junho deste ano. Agora, um projeto atualiza a ação afirmativa e define 30% de vagas para negros, indígenas e quilombolas, 10% a mais do que na lei anterior. O projeto foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, mas como houve modificações, o Senado analisa o texto novamente, antes da proposta seguir para a sanção presidencial. Os detalhes com a repórter Marina Dantas. O projeto de lei que volta da Câmara em forma de um substitutivo reserva 30% das vagas ofertadas nos concursos públicos para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Em casos de uso das cotas por má-fé, o candidato será eliminado do concurso. Entre as modificações feitas pelos deputados estão a redução do prazo de revisão do programa de 10 para 5 anos e o fim das bancas de heteroidentificação, formada por especialistas com o objetivo de evitar fraudes. O projeto é de iniciativa do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que quer retomar o texto como foi aprovado pelos senadores. Vamos lutar para que haja mais inclusão, mais justiça, mais cidadania e, de preferência, que a gente rejeite as emendas que foram colocadas na Câmara dos Deputados. É um retrocesso em relação àquilo que o Senado tinha aprovado. Depois de aprovado pelos senadores, o projeto seguirá para a sanção presidencial. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, criticou o veto do presidente Lula da Silva ao projeto que dispensa de reavaliações periódicas os aposentados por incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável. A parlamentar paulista ressaltou que defende a abordagem biopsicossocial, que foi a justificativa de Lula, mas que o assunto precisa ser tratado com cautela. Segundo a senadora, o veto presidencial deve ser derrubado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem o dever de corrigir essa injustiça, garantindo que a avaliação biopsicossocial seja utilizada como um instrumento de inclusão e não como uma barreira ao acesso aos direitos já conquistados por esse segmento. O uso de extintores de incêndio em automóveis de passeio pode voltar a ser obrigatório no país. Um projeto com esse objetivo está na lista de votações do Senado para esta semana, como informa o repórter Pedro Pincer. De autoria do deputado federal Moses Rodrigues, do União do Ceará,
A proposta torna novamente obrigatório o extintor de incêndio com pó ABC em veículos. Esse tipo de extintor é indicado para combater incêndios causados por combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. O relator na Comissão de Fiscalização e Controle, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu a medida. Lamentavelmente, a estrutura dos bombeiros hoje, eles não chegam no local do acidente que possa assegurar segurança às vítimas, muitas vezes. Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que relatou a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, é contrário ao projeto. Se um carro estiver pegando fogo, eu aconselho a qualquer condutor que se afaste do veículo. Não abra o capô, não tente apagar um incêndio porque ele não tem preparo para isso. Quem tem preparo para isso é Corpo de Bombeiro. Atualmente, o extintor é exigido apenas para caminhões, micro-ônibus, ônibus e veículos que transportam produtos inflamáveis. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara garante portabilidade salarial automática entre instituições bancárias. Acordo internacional com a China para a fabricação de satélites segue para o Senado. Deputados declaram barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, patrimônio cultural. Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que prevê a portabilidade salarial automática e também a proposta que declara as barracas da Praia do Futuro em Fortaleza como patrimônio cultural brasileiro. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. A Câmara aprovou o projeto que assegura aos correntistas de bancos a portabilidade salarial automática e o débito automático entre instituições. O texto, que segue agora para o Senado, obriga os bancos a darem transparência sobre todas as operações contratadas, como o aumento de juros. O relator da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, explica que o projeto aprovado amplia a concorrência no mercado bancário. Democratização do crédito, indiscutivelmente, é o caminho mais legítimo da gente oferecer condições mais justas às pessoas mais humildes terem acesso e garantia a créditos mais justos, de forma que evite, que é o objetivo desse relatório de substitutivo, a intervenção direta no Estado para que melhores condições venham a serem oferecidas. E sim, deixando na disputa do mercado, sem privilegiar o monopólio, assegurar o monopólio do crédito, se democratizando também para que instituições menores também entrem no mercado. Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que declara as barracas e os barraqueiros da Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará, como patrimônio cultural brasileiro. O relator do projeto foi o deputado cearense Luiz Gastão, do PSD. As barracas da Praia do Futuro fazem parte da cultura e do lazer do povo fortalezense desde a década de 50. A gastronomia local, um patrimônio imaterial, é representada pela tradicional caranguejada da Praia do Futuro, que ao longo de 30 anos tornou-se tão popular que espalhou por toda a cidade, sendo conhecida como a Quinta do Caranguejo. A gastronomia das barracas está amplamente inserida no mapa cultural do estado do Ceará, reconhecida pela Unesco como parte da cultura alimentar de um povo. O autor da homenagem aos barraqueiros da Praia do Futuro foi o líder da maioria, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Lá são mais de 7 mil postos de trabalho que são gerados. Nós temos aí mais de 70 barracas que geram empregos, que atraem milhões de turistas a cada ano. E essa vitória de transformarmos esse patrimônio, que não é apenas do povo cearense, mas do povo brasileiro,
sem dúvida nenhuma, vai trazer uma grande segurança para que não tenhamos, de repente, as ameaças que até então pairavam de derrubadas dessas barracas. O projeto que transforma as barracas da Praia do Futuro patrimônio cultural brasileiro segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Direitos Humanos. Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, critica o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por apoiar a interrupção da gravidez até o 9º mês nos casos de estupro. Para a doutora Mayra Pinheiro, a postura do CONANDA de querer facilitar a realização do aborto em qualquer período da gestação representa um ataque à vida. A deputada garante que vai usar seu mandato para defender os direitos dos nascituros. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra a passagem do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. Ao lembrar a data, ela cobra uma maior inclusão dessa parcela da população com a correção de disparidades salariais e de escolaridade. Gisela Simona aponta que, além de o rendimento médio ser menor, 55% da população com alguma deficiência trabalha na informalidade e tem menos acesso à educação. Como ação de inclusão, ela defende projeto que torna obrigatório o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, no ensino básico. Saúde. O primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, localizado na cidade de Ji-Paraná, completou 3 anos. Silvia Cristina, do PP, informa que a unidade já realizou mais de 137 mil atendimentos, principalmente diagnósticos relacionados aos cânceres de mama, colo uterino, boca e pele. Silvia Cristina também anuncia a expansão dos serviços a partir do ano que vem para a prevenção de câncer de intestino e de estômago. A deputada reafirma seu compromisso com a saúde pública, ressaltando a importância de apoiar iniciativas que tragam resultados concretos para a população. Segurança Pública. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lembra casos recentes de violência policial e lamenta a ausência de preparo e respeito aos direitos humanos por parte de alguns agentes. O deputado alerta que a função da polícia não é executar, mas proteger a sociedade dentro dos limites da lei. Por outro lado, Otônio de Paula destaca que os policiais também são vítimas da violência. Ele cobra do Estado mais cuidado com a formação, treinamento e apoio emocional das forças de segurança. Segundo o parlamentar, uma polícia qualificada é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e segura. No Brasil, a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é realizada de 20 de novembro a 10 de dezembro. Tadeu Venere, do PT do Paraná, entende que é preciso combater o machismo, o preconceito e a violência contra a mulher de todas as formas, seja violência simbólica ou explícita. Tadeu Venere lembra que há cerca de 70 anos atrás, as mulheres não eram admitidas no Banco do Brasil ou sequer podiam cursar medicina. Ele acredita que a campanha dos 21 dias de ativismo é importante para que o país possa contar com uma geração que conheça e respeite os direitos das mulheres. Justiça. Ao chamar a atenção para uma possível escalada da censura no Brasil, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, convoca os colegas para participarem da Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão. A deputada salienta que discutir ideias, mesmo controversas, é essencial para a democracia. Júlia Zanata entende que a intenção do Supremo Tribunal Federal de regular as redes sociais extrapola as prerrogativas do Judiciário, porque o parlamento já optou por não discutir o tema. A deputada teme pela existência de uma justiça parcial e pede a união dos congressistas em defesa da liberdade de expressão e da autonomia do legislativo. Desenvolvimento Regional. João Daniel, do PT de Sergipe, defende a conclusão das obras das BR-101 e 235, além da implementação do canal Xingó.
O parlamentar ressalta a importância desses projetos para solucionar problemas hídricos e fortalecer a infraestrutura do Estado. O deputado também acredita que investimentos da Petrobras são fundamentais para Sergipe, com potencial de gerar mais de 30 mil empregos e injetar até 100 bilhões de reais na economia do Estado. Para João Daniel, essas ações são essenciais para promover o desenvolvimento regional. Paulo Folleto, do PSB, anuncia a disponibilização por meio de 10 emendas da bancada capixaba de 520 milhões de reais para instituições filantrópicas e hospitalares, para o sistema de institutos e universidades federais e para obras de duplicação da BR-259 no Espírito Santo. Paulo Folleto comemora os aportes aos institutos e às universidades, reforçando a contribuição do sistema educacional para o desenvolvimento tecnológico do Espírito Santo. Ele ainda elogia a unidade da bancada para garantir melhorias na infraestrutura, saúde e educação do Estado. Osângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, celebra a inauguração do Restaurante do Povo em Nova Iguaçu, com café da manhã a 50 centavos e almoço a R$1. A deputada informa que a região já conta com restaurantes comunitários nas cidades de Belford Roxo e Duque de Caxias. Rosângela Gomes observa que essas iniciativas visam garantir a segurança alimentar e o bem-estar social da população, buscando atender quem mais precisa. A parlamentar celebra os avanços, reforçando seu compromisso em continuar trabalhando para melhorar a vida daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Agricultura. Padre João, do PT de Minas Gerais, alerta para os impactos nocivos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. Ele cita casos de intoxicação crônica e aumento de doenças como câncer e malformação fetal e lamenta que o Brasil ainda permita a entrada de defensivos agrícolas vetados em outros países. Padre João pede que o Ministério da Agricultura priorize a implementação do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, fortalecendo também a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele ressalta as vantagens da agricultura orgânica para a garantia da segurança alimentar da população. Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, avalia que as recentes declarações do diretor global do Carrefour sobre a qualidade das carnes brasileiras representam um ataque ao agronegócio. O deputado espera que a empresa, além de fazer uma retratação pública nos jornais europeus, seja processada pelo governo brasileiro. Alceu Moreira ressalta a importância do mercado europeu para a exportação de carne brasileira e denuncia que as acusações são uma estratégia para proteger interesses comerciais franceses. O deputado lembra que o agronegócio do Brasil exerce um papel central na segurança alimentar mundial. Economia. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, destaca os avanços econômicos do governo federal, como o crescimento do PIB em 4% nos últimos 12 meses e a redução do desemprego para 6,2%, o menor índice dos últimos 12 anos, segundo o IBGE. Entre as conquistas, o deputado ressalta ainda a retirada de cerca de 24 milhões de pessoas da miséria. Pedro Kizai afirma que o governo federal tem criado condições para a ascensão social e econômica da população. O deputado ressalta que o executivo busca adotar medidas para fortalecer a classe média e os trabalhadores, consolidando um cenário de recuperação econômica no país. Por outro lado, Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, critica os altos gastos pessoais de autoridades do governo federal, enquanto a maioria da população precisa recorrer a pagamentos da assistência social. O deputado entende que programas como Bolsa Família são estratégias usadas pelo governo para se manter no poder. Na opinião de Giovanni Cherini, a maior parte da população brasileira tem um perfil de direita, mas se deixa levar por promessas eleitorais enganosas porque está exposta à fome e ao desemprego. Ele acredita que no futuro as riquezas do país serão compartilhadas e as pessoas passarão a votar conforme suas convicções ideológicas, mudando o curso da história. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, avalia que o aumento do dólar e da inflação são sinais do colapso econômico brasileiro.
O deputado acrescenta que o aumento da inadimplência em financiamentos imobiliários, o rombo nas estatais e os cortes no orçamento da educação são reflexos da má gestão financeira. Gustavo Gayer também acusa os governistas de ignorarem a realidade e de apoiarem medidas que são prejudiciais ao país. Para o deputado, diante dos dados alarmantes, a política econômica federal vai impactar diretamente os mais pobres. Já Raimon, do PT do Rio de Janeiro, rebate as críticas da oposição, lembrando que o Brasil é a 9ª economia do planeta. Para o deputado, dizer que o país tem uma das piores economias do mundo é, no mínimo, desinformação ou desejo de espalhar fake news para confundir os brasileiros. Raimon lamenta o pessimismo dos opositores que não conseguem celebrar as conquistas que beneficiam a população. O parlamentar acrescenta que em 2024 o Brasil foi a 6ª economia que mais cresceu, ficando atrás apenas da Índia, Indonésia, China, Rússia e Estados Unidos. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica os juros da dívida pública que consomem atualmente 930 bilhões de reais do orçamento. A deputada aponta que esse montante prejudica o investimento em programas sociais e favorece o sistema financeiro. Jandira Fegali defende que o orçamento priorize o atendimento dos mais pobres, sem prejudicar programas de transferência de renda e a valorização do salário mínimo. Ela argumenta que é necessário reverter a lógica atual em que os super-ricos e o sistema financeiro contribuem menos, mesmo sendo os maiores beneficiados pela política de juros altos. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, lamenta o impacto negativo do aumento das taxas de juros na economia. O legislador acusa o mercado financeiro e o Banco Central de agirem em conluio contra os interesses do Brasil. Ele argumenta que a taxa elevada encarece o crédito, afetando famílias e prejudicando empresas. Luiz Carlos Rauli afirma que não há justificativa para as taxas de juros elevadas, já que o Brasil é superavitário na balança comercial e possui reservas cambiais acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para o deputado, a situação configura um crime contra a economia popular. Átila Lins, do PSD do Amazonas, pede cautela na análise do projeto de cortes de gastos enviado ao Congresso pelo Executivo. Ele está preocupado com o impacto negativo que pode atingir aposentados com doenças graves que recebem acima de R$20 mil e que passariam a pagar imposto de renda, comprometendo o gasto com remédios. Outro ponto levantado por Átila Lins é o prejuízo ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, indispensável para o funcionamento e segurança da capital. Ele argumenta que é preciso aprofundar o exame da proposta para que a pressão sobre o corte de gastos não agrave a crise e crie mais transtornos à população. Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o governo federal erra ao dificultar o acesso ao benefício de prestação continuada para os mais vulneráveis e ao não insistir na taxação de grandes fortunas, cedendo a pressões do mercado financeiro e da oposição na análise do pacote de ajuste fiscal. Ivan Valente volta a defender a taxação de grandes fortunas, que, segundo ele, proporcionaria a arrecadação de 70 bilhões de reais necessários para equilibrar as contas sem retirar dinheiro dos trabalhadores. Para ele, o momento é de ampliar e não de restringir direitos. Ciência e tecnologia. A Câmara aprovou o acordo internacional com a China para a fabricação e lançamento de satélite. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou um acordo internacional firmado pelo governo brasileiro com a China para fabricar, lançar e operar conjuntamente o satélite CBERS-6, com responsabilidades compartilhadas em termos de financiamento e capacitação técnica.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, votou contra a proposta. Um custo de 51 milhões de dólares feito para a operação e envio de satélite na China, que não tem nenhum parceiro comercial identificado, cuja logística e local de operação é onde? Na China. Já o deputado gaúcho Bibo Nunes, do PL, defendeu a aprovação do acordo internacional com a China, que segue agora para o Senado. Nós precisamos avançar na área tecnológica e é uma grande parceria onde teremos, com a parceria da China, nossos satélites. Isso é progresso, é desenvolvimento e não tem nada a ver com a pauta ideológica. Com o lançamento previsto para 2028, o satélite terá um módulo de serviço fornecido pelo Brasil e um módulo de carga útil pela China. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União recebeu o certificado de reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O certificado destaca o compromisso do tribunal com a igualdade de gênero. A conquista veio após a apresentação da estratégia do TCU para implementar o selo de igualdade de gênero em suas atividades e gestão. O selo é concedido a instituições que seguem padrões internacionais para promover a equidade. Desde 2023, o TCU tem investido em ações para fortalecer a igualdade de gênero. Uma das iniciativas é a portaria número 67, que garante equilíbrio de gênero em funções de liderança no tribunal. Este ano, a estratégia foi ampliada com a criação de um painel que monitora em tempo real a proporcionalidade de gênero. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.